tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Política Real, junto com o Portal IG. Hoje eu recebo uma das caras do movimento Brasil Livre MBL, Renato Batista. Renatão. E aí, Wilson, beleza? Valeu aí pelo convite. Vou começar um pouco para as pessoas conhecerem, antes de falar MBL, porque todo mundo sabe, o Renato da MBL, o Renato da MBL, o Renato da Avenida Paulista. Você nasceu onde? Nasci em São Paulo, nasci na Zona Sul, na Saúde, e moro lá até hoje, inclusive. Mora lá, estudou o quê? Colégio, estudou lá no Arquidiocesano? Não, estudei no Radial. Radial? Na Avenida Jabaquara. Avenida Jabaquara. E a política, o que é? Família, pai e mãe são vivos? São vivos? São, mas não... Curtiam política ou não? Eles gostam. Acho que é por causa da minha mãe que eu comecei a gostar de política. Mas ela tinha algum envolvimento com alguma coisa? Zero. E... eu me lembro desde criança acompanhando as eleições, 2002, 2006, eu já era bem novo, eu lembro que minha mãe ficava brava que o Lula ganhava a eleição e tudo mais. Então foi por causa dela. E quando eu entrei mesmo, de fato, foi em 2014. Né? O que te motivou? O que foi assim, deu start assim... Entrei. E você entrou o quê? Num partido? Você foi fazer uma campanha? Não, em 2013 eu entrei na faculdade, eu fiz Relações Internacionais. E aí tinha na faculdade um grupo de política, o clube de política da faculdade. E tinha um monte de gente que participava, né? Na época nos grupos no Facebook. E aí veio 2014, tinha um pessoal fazendo uma campanha de um cara que chamava Paulo Batista, que era o raio privatizador. Essas pessoas estavam fazendo essa campanha... Que partido? Foi pelo PRP. PRP. E quem estava fazendo essa campanha era o Renan, o irmão dele. E eles, logo que acabou o período eleitoral, eles fundaram o MBL. Em novembro de 2014. E aí eu já tinha algum contato com eles por fazer... Eu participava dessa campanha quase como voluntário. E aí em 2014 eles fundaram o MBL e eu entrei junto. E só curiosidade, o cara teve quantos votos? Teve 17 mil. O cara foi bem votado. Teve 17 mil. Ele tinha base? Não, ele não tinha absolutamente nada. Qual que era a história dele? Ele era acho que ele era corretor de imóveis. E era uma campanha que não tinha dinheiro nenhum. Os garotos não tinham nenhuma influência política. E aí eles fizeram uma campanha bem escrachada na defesa daquilo que eles acreditavam correto. Então... colocaram o sujeito para voar, né? E ele jogava o raio privatizador que melhorava as coisas que eram estatais. Que era? 2014. E aí ele foi o segundo mais votado do PRP, fez 17 mil votos. Bom, e a campanha foi parar no New York Times, tipo assim, deu uma repercussão gigante. E o que você acha dessa questão de movimentos sociais? Você acha que... Porque eu ainda vou falar de MBL, mas eu vou tratar... antes de movimentos sociais, você acha que eles ajudam a política, ajudam a politizar? Eles ocupam muitas vezes espaço do poder público? O que você acha dos movimentos sociais? Ajuda. Estou colocando o MBL como movimento social, porque o MBL é uma coisa maior, um movimento político, mas os movimentos sociais, vamos falar de movimentos. Olha, eu vi que depois de 2013, 2014, acabou surgindo um monte de movimento. Né? A gente até brincava que na época do impeachment da Dilma tinha gente que basicamente dizia que tinha um movimento que não participava ninguém, não tinham membros nesses pseudo-movimentos, mas eles acreditavam que eles representavam alguma parte da população e pediam para reservar, para fazer manifestação, etc. E com o tempo isso daí foi minguando e só foi ficando realmente quem tinha alguma pauta. Né? Então, seja MBL, seja outros movimentos de esquerda, inclusive, ficaram só mesmo quem tinha alguma identidade, quem tinha alguma pauta. Quem não tinha, quem era só movimento por movimento, o movimento de renovação. Tinha só o nome e não tinha mais nada para baixo. Que não tinha mais nada para baixo, que era o movimento só dos donos do movimento. Isso, né? Não tinha apelo popular nenhum, não tinha base nenhuma. Essas pessoas... foram com o tempo aí minguando. Ficaram pelo caminho. Exatamente. Você é um dos fundadores do MBL ou não? O Renan, quando o irmão dele tocaram essa campanha, já existiu o MBL? Não, o MBL cresceu... Não, o MBL veio depois da campanha. Mas eu não me considero fundador, mas tô desde o começo já... São 10 anos aí quase de... E o que te puxou pro MBL?
uma juventude, a ideia de fazer parte de alguma organização? O que foi? Foi a ideia de fazer parte de alguma organização porque tinha tido a eleição da Dilma, a Dilma tinha sido reeleita. Naquela época, acho que gerou uma insatisfação muito grande quem fazia oposição a ela. Eu era uma dessas pessoas e logo que ela ganhou a reeleição, eu falei, preciso fazer alguma coisa. Não vai ser só discutindo política na internet que eu vou conseguir trazer algum resultado. Então vou entrar com esses caras aqui. Eu vi a campanha que eles fizeram em 2014, tô vendo o que eles defendem, etc. Então vou entrar juntos. E aí, hoje você é uma das lideranças nacionais do movimento, tem cargo, o movimento tem cargo, é presidente? Coordenador nacional. Você é da Coordenadoria Nacional do MBL ou coordenador? Isso, coordenador. Coordenador nacional. E foi candidato a deputado estadual e bateu na trave. Quem mais bateu na trave? Eu e a Amanda. Você e a Amanda. E vocês fizeram 2 cadeiras. Fizemos uma cadeira, uma federal. E uma federal. Uma de cada. Só que vocês têm trocentos milhões de seguidores. Se você abrir uma live aqui, meu podcast, no outro dia vai bombar. Por que você acredita assim, de repente? Eu não vou falar que é pouco, porque uma cadeira, vocês não são um partido, porque a Constituição não permite. Porque se fosse nos Estados Unidos, vocês poderiam ter candidato sem ser do republicano, nem de outro, do democratas, né? Poderia ser, lá não precisa constituir um partido. Mas muitas vezes as pessoas falam, não teve voto. Para que esse cara fala assim, não teve voto, o que você responde para um cara desse? Porque você tem trocentos milhões de votos. Se você me fala de seguidores, facilmente eu olharia para você e falaria assim, esses caras fazem 2 a 3 cadeiras fácil em qualquer partido. Em qualquer partido. O que aconteceu que você bateu na trave e o MBL fez uma cadeira estadual e uma cadeira federal? Não estou criticando. Não, eu acho que são dois fatores principais. Eu vi bobos criticando na época da eleição, entendeu? Eu acho que são 2 fatores principais. O primeiro é que a gente não tinha um partido para montar uma chapa, para pedir voto em legenda, para ter outros candidatos que ajudassem na eleição de outros. Em 2020 a gente teve essa experiência. Eu fui presidente do Patriota, que foi o partido que a gente teve em 2020 para lançar o Arthur Duval para prefeito de São Paulo. E eu montei a chapa. Foi super bem, sim, né? Ele fez 10% dos votos e a gente elegeu 3 vereadores na chapa do Patriota, né? E então acho que esse é um dos fatores, né? A falta de ter uma legenda. Eu tive 54.551 votos, eu tive mais votos do que 6 ou 7 deputados eleitos na cadeira. Exatamente. Na cadeira. E o segundo que foi de alguma maneira, o campo político que a gente estava em 2022, ele foi esmagado e triturado pela polarização, porque nós não fizemos campanha para o Bolsonaro, muito menos para o Lula. E, enfim, todas as pessoas que tinham essa pauta, né, de defesa ali do nem Lula nem Bolsonaro, de uma terceira via, né, acabaram tendo um desempenho muito abaixo do esperado. Eu acho que assim, dentro do que a gente esperava, não foi abaixo do esperado. Se eu e a Amanda tivéssemos 2.000 votos cada um a mais, estaríamos os 3 lá e todo mundo teria dito que foi. Nossa, bombou! Que foi uma tacada de mestre ali, mas faz parte. Acho que a eleição é isso. Cara, porque assim, olha, enfim. Eu vou te falar, velho. Eu sei que você já deve ter se remoído por causa disso. 54 mil votos é voto pra caramba. É 54 mil pessoas acordando no dia, lembrando o Renato Batista, lembrando do número, indo votar. Porque muitas vezes o cara, vou votar, ele no dia não vai votar. Não é que não vota em você, não vai votar. Sim. Mas o cara chega lá, Renato Batista, lembra o número, acerta, é muito voto. E acontece muito, viu? Que eu lembro que no dia da eleição tinha gente que me mandava mensagem falando assim: fui lá votar em você, esqueci o número, aí votei em outro. Eu sei Deus como é, eu tô falando coisa séria. Tem muita coisa assim. É isso. Você pegar, eu não sei, se eu não me engano, o Pacaembu tinha 60 mil lugares, sabe? O estádio do meu time, o Allianz, cabe 42. 42? Então o Pacaembu devia ter até menos. É isso, é um estádio, um dia de clássico lotado, e o cara vai lá e lembra.
E aí dá até. E aí, como bate na trave com 2.000, com 1.000, um cara fala assim, pô, fui lá e esqueci seu número, você vai fazer. eu vou pegar esse cara, pô. Não, teve gente que falou, não, eu coloquei o número e não apareceu. Eu falei, não, cara, isso aí não existe, né? Aí ele, não, minha namorada foi lá agora e ela conseguiu. Eu falei, então você digitou meu número errado. Pô, você fez eu perder o seu voto. Parabéns! Tem disso. Bom, eu tenho um quadro aqui que a gente chama Histórias de Campanha, né? A gente vai continuar, mas eu vou chamar uma vinheta. Toda campanha tem algo inusitado. Inusitado, ou engraçado, ou alguma informação que muitas vezes as pessoas... Porque acho que campanha, volto a dizer, campanha acho que todo mundo acha... Principalmente as pessoas aqui em São Paulo que vê a campanha na TV, tudo bonitinho e tal, acho que é tudo bonitinho. E não é um pega pra capar, erra, acerta, né? Tem diversos... Eu vou chamar a vinheta... Pensa algo ou engraçado para compartilhar, ou algo importante para contar, ou até um dia do movimento lá na Paulista, tal, que você acha legal de contar e compartilhar com as pessoas. Falou? Produção, vinheta, histórias de campanha. Renatão, qual que é uma história que dá para compartilhar com a turma? Vamos lá. Na campanha de 2022 eu tive um sujeito que foi um dos grandes rivais que eu tive na campanha, que é o deputado Gil Diniz. Ele é como se fosse o braço direito do Eduardo Bolsonaro na Assembleia, pessoal, né? Na Assembleia de São Paulo. E por que eu tinha essa rivalidade com ele? Porque ele tinha essa rivalidade com o Arthur Duval. E eu era chefe de gabinete do Arthur Duval durante parte do mandato dele na Lesp. E, enfim, eles tiveram brigas aí né, demais ao longo do mandato. Às vezes a briga era combinada ou era sério? Ou era não, um negócio com ele era feio? Sério. Com ele era sério. E aí o curioso disso é que em 2014, já que você me pediu de campanha e da Paulista, eu pensei em uma que encaixa nas duas. Em 2015, perdão, na Avenida Paulista, eu tô lá no microfone ali no caminhão de som e aparece um cara vestido de carteiro. Né? Vestido de carteiro na Avenida Paulista, falando se ele não podia dar uma palavrinha lá, porque ele era carteiro e ele queria defender a privatização dos Correios e falar que o PT lá tinha roubado lá postales e tudo mais, e ele queria falar sobre isso. E eu falei, beleza, sobe aí, né? Parece uma pauta legal. Ele subiu, falou, tal. Você já sabia que ele tinha contato, porque ele é contato com o Eduardo Bolsonaro? Não, sabia nada. E talvez ele nem tivesse ainda naquela época, exatamente. E aí esse cara foi lá, falou, eu fiquei amigo dele durante um tempo, 2014, 2015, 2016, por aí. E esse cara depois, né? Esse cara era o Gil Diniz, virou o carteiro reaça. E depois veio toda a briga que ele teve com o Arthur, depois comigo. Em 2018, ele teve um apoiador na campanha dele, que é um youtuber, que é o Nando Moura. Um dos maiores youtubers de política, assim, de direita, por assim dizer. E em 2018, esse cara apoiou o Gil na campanha e depois brigou com o Gil. Né? E em 2022 ele veio a me apoiar. E veio a me apoiar e falava, você vai lá e você vai brigar com esse Gil Diniz, mano. Você vai brigar com esse cara. Então, assim, o Gil é um cara que eu conheci desde 2014, que eu era amigo, depois virei adversário, rival, anos depois. E você vê como que as coisas são. Né? Eu era um moleque de 19 anos, no caminhão de som na Paulista, ele era carteiro. E depois, né, eu quase fui deputado ali junto com ele como adversário, né? Então você vê que... Eu nem tinha colocado isso na pauta porque eu acho que tinha que ser até o Mamãe Falei pra falar, né? Eu já até mandei um recado pra ele vir aí, mas ele, sei lá, ele deve estar cheio de agenda. Minha curiosidade não é nem... Eu não vou entrar nem no fato. Quando aconteceu aquele negócio do vídeo, né, do áudio, o áudio. Quando você recebeu a primeira informação, quando a primeira chamada... O que vocês pensaram? Falaram, puta, ferrou. Né? Eu ia falar outra palavra. Né? Como que é? Foi uma bomba? Foi um desespero? Como que chega essa notícia? Não, quando eu recebi ainda não tinha... A repercussão. Sim, não. Quando eu fiquei sabendo, não tinha saído na imprensa. A gente recebeu de uma pessoa que mandou uns áudios lá.
Falou que tava circulando. Falou que tava circulando, né? Na época eu, enfim, escutei uma parte lá e falei, nossa, que bobeira, né? Que babaquice, né? E não levei muito a sério. E aí depois a gente ficou sabendo, assim, quando o Arthur tava voltando da Ucrânia, né? Quer dizer, ele foi pra Eslováquia, acho, e de lá ele pegou o avião, e aí a gente ficou sabendo quando ele tava praticamente entrando no avião, de que ia virar matéria. Na época era uma matéria do Metrópolis, que eles vieram procurar lá pra comentar o áudio. Aí ele entrou no avião, perdeu totalmente o sinal, começaram a sair as matérias. E a gente sem conseguir se comunicar com ele. Putz. Então foi desesperador, porque eu não sabia o que fazer, né? Falar, pô, ele tem que saber o que ele quer fazer, né? A gente, como parceiro do cara, né? Eu trabalho com ele, mas vocês eram parceiros. Tem um limite da gente chegar, né? A gente não pode, às vezes não pode tomar uma atitude, porque começou a ficar meio sério a situação, né? Começou a ficar sério. Às vezes é uma decisão, por exemplo. Ele foi muito corajoso de ter assumido que era dele. Ele poderia falar que não era. Não é. Descontextualizaram, inteligência artificial. Poderia fazer. Hoje tem um monte de gente aí com um monte de coisa circulando por aí que diz que não é ele, né? Ele foi lá e assumiu. Então, assim, ele precisava tá online, vamos dizer assim, para ele saber o que ele faria nesse caso. Bom, mas voltando para cá. Eleições municipais, tem lá. O que você acha da candidatura do Kim? Vocês tiveram a experiência do Mamãe Falei e agora estão com a experiência do Kim. Tem muita diferença de momento, de candidatura? Ou como é tudo MBL, é a mesma coisa? Como que é? Acho que tinha diferença do cenário, talvez. Em 2020 foi a campanha que mais teve candidato a prefeito. Acho que eram, 13. No debate tinha 10, 11. E pior, né? Depois nem teve os debates. Não teve o primeiro debate na Bandeirantes, aí depois foram cancelando, só teve debates menores, ou de internet. Teve o da TV Cultura no final, mas Rede Globo, Record, SBT, ninguém realizou debate naquela eleição, e eles davam de justificativa a pandemia para isso. Falando, não cabe tanta gente aqui no estúdio para fazer debate. Mas a gente via que tinha uma articulação, você acha? Eu acho, uma articulação para não ter os debates. E tinha muita gente interessada em não ter. E pra gente era muito bom os debates, porque o Arthur saía muito bem. E a diferença também naquela eleição era... o Bolsonaro tinha um candidato, que era o Celso Russomano. Por mais que ele não tenha... vamos dizer, feito das tripas coração pelo Russomano, o apoio dele era pro Russomano. Tinham outros candidatos ali, tinha o do Novo, que depois existiu, tinha até o Levi Fidelis, tinha muita gente concorrendo. Então o Arthur e a gente estavam numa dificuldade ali para crescer. As pesquisas sempre colocando ele muito para baixo do que eu imaginava que ele realmente tinha. Na semana da eleição, na pesquisa Ibope, ele estava com 2%. Né? De 2 para 10 é muita sacanagem. Então, isso é muito... Pô, isso destruía. Toda hora que apareceu uma campanha, pra gente, porque apareceu uma pesquisa, pra gente era muito ruim. E a diferença pra essa do Kim o Kim sendo candidato, ele é o único candidato de direita na eleição. O Ricardo Nunes não é um candidato de direita. O Bolsonaro não vai ter um candidato mais ligado a ele. Você acha que o Ricardo é o quê? Centro-esquerda, centro-direita? Ele é centrão. Centro. Um candidato de centrão. Porque o histórico dele mostra isso. Né? Ele foi base do Haddad quando ele era vereador, né? Ele foi base depois do João Dória, depois virou vice do Bruno, depois virou prefeito. E o Kim é o que? Um direita reaça ou um direita? Não, o Kim é um candidato de direita. De direita. O japonês está com quantos anos? Ele tem um a menos que eu tenho 29. Ele fez 28 esse final de semana. E essa história de candidatura à prefeitura pro ML, pro projeto de vocês, eu não vou falar, projeto de poder, vai. Uhum. É muito importante? É importante. É a principal eleição desse ano, de 2024. E o fato da gente ter disputado em 2020 com o Arthur, a campanha dele, assim, deu repercussão nacional, assim, né? Todo mundo queria imitar ali de alguma forma o que ele fez.
enfim, o Brasil inteiro olhava para eles e fez a gente chegar em 2026 maior. Vocês pretendem ter candidato em outras capitais ou só aqui em São Paulo? Sim. Quantas capitais você já tem em cabeça? Olha, deve ter uns 30 candidatos. Mais focado para vereador. Para vereador, para prefeito são pouquíssimos. Rio tem, o principal quem? Hoje no Rio tem um vereador do MBL, que é o Pedro Duarte. Não tem prefeito, né? Não. Que vai disputar a reeleição e junto com ele vai disputar o Gabriel Costenaro também. Vocês vão tentar fazer dois? Dois no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, você é candidato a vereador? Tudo indica que sim. Pô, 56 mil votos, cara. Se tiver metade, minha conta assim, qualquer partido, qualquer pessoa que fizer 26 mil votos em qualquer partido, eu não sei muito nanico, mas nesses aí, União, PMDB, até no PSDB, é eleito com 26 mil votos. Se tiver 50%, e acho que vai ter mais, porque você teve mais exposição ao longo desses anos, a questão da Paulista, tem a questão das redes sociais que cresceu, tem o próprio fato de você, vou dar exemplo pela Jovem Pan, mas você deve falar em outros lugares, mas na Jovem Pan você vai super bem, as pessoas te respeitam, você consegue imprimir uma opinião e de forma firme, sabe, com raciocínio lógico. Isso te traz a Jovem Pan, te traz um público que você mais velho, estou falando um público mais velho que de repente como MBL você não tinha, mas agora de repente na Jovem Pan ou nas redes, no rádio, essas coisas, te traz um outro público, não traz? Sim, não, com certeza. Eu acho que ali o público que assiste na TV a Jovem Pan geralmente tem um público mais velho, de talvez mulheres até, que não chegava tanto, isso ajudou bastante. E tendo como base 2020, em 2020 nós tivemos votos nossos, assim, né? Votos do MBL, por assim dizer. Foram mais de 100 mil votos na capital. Então, eu uso como base essa votação que a gente teve ali. E também a votação que a gente teve em 2022 entre eu, Amanda e o Guto na capital. Isso. Que foram também... Foi praticamente igual ao de 2020. Foram 110, 120 mil votos. Então, se a gente utilizar... Dos 56, quanto você teve na capital? Metade. Metade? Então, é eleito, cara, assim. Eleição é eleição, né? Tem que trabalhar firme, né? Não tem que achar que tá eleito. Mas é um daqueles caras que a gente que faz análise política, fica colocando o nome do... isso aqui vai ser eleito, isso aqui não vai, isso aqui vai, isso aqui melhorou, isso aqui cresceu porque arrumou 3, 4 igrejas, isso aqui cresceu porque ampliou no Jovem Pan, você sabe? A gente faz um pouco. Eu te colocaria fácil como candidato eleito em qualquer lista. E falando em eleito, vocês começaram um projeto novo, que é o que eu disse desde o início, que vocês poderiam ser um partido, mas estão trabalhando agora para realmente, de fato, de forma formal, virar um partido. Como que está esse projeto? Como que é isso? Tem gente no estado todo, no Brasil? Como que vocês se dividiram? Vamos lá. Primeiro, com relação a esse assunto, eu fico até um pouco distante da parte da fundação, da criação, de coleta de assinaturas, porque eu estou filiado em um partido hoje, né? Eu vou disputar a eleição por esse partido. Você está onde? União Brasil? União Brasil, que foi onde eu disputei em 2022. Agora, sobre a criação da Missão, que é o partido do MBL, começou em dezembro do último ano, dezembro, novembro, por aí. Quem teve a ideia? Como que foi isso? Renan. Renan era algo que já era cobrado da Renan gente. é um gêniozinho, né, cara? É um estrategista político sim. De mão cheia, sim, né? Sim. E era algo que todo mundo já demandava da gente. Né? Quando que o MBL vai ter um partido? Vocês precisam ter partido. A gente via outros grupos que acabavam sendo engolidos pelos partidos atuais porque não criavam um caminho próprio. Né? A gente está vendo o caso do Bolsonaro hoje aí, é um case disso, né? Onde o Valdemar Costa Neto ali meio que... Ele virou funcionário. Exatamente. Virou funcionário, recebe salário. Exato. Muitas vezes a vontade própria dele não é respeitada porque o partido está numa outra direção e acaba... Exatamente. O Valdemar acaba querendo tomar algum outro caminho. Exatamente. E pra gente que tem posições muito duras,
O nosso posicionamento ele vai de encontro com o posicionamento da maioria dos caciques políticos, por assim dizer, que preferem muitas vezes fazer uma composição com alguém, ou sei lá, ou trocar um apoio por uma secretaria, por algum espaço do governo. E a nossa lógica é outra. A gente acha que enquanto a gente tem que dar o nosso posicionamento, isso vale mais do que um ganho de curto, médio prazo numa eleição ou de um posicionamento com algum governo. Então, sempre cobraram do MBL de ter um partido e, pelo que eu vejo, isso não vai demorar muito. E vocês estão coletando... É autorização que fala? É uma ficha de apoio. Ficha de apoio. No Brasil todo? No Brasil todo. Tem gente... O MBL tem... Vou falar, não sei se é células, mas imagina, células em todos os estados? Praticamente todos. Alguns não. E os que não têm, eu sei que estão deslocando equipes para fazer as coletas das assinaturas. Porque o TSE cobra que para se fundar um partido você tenha 0,1 das assinaturas em 9 estados. E 0,5 do eleitorado total. E aí, ao invés de fazerem em 9 estados, estão fazendo no Brasil inteiro para não restar qualquer tipo de dúvida. Até julho, você acha que vocês vão colher a quantidade suficiente de assinatura? 500 mil, né? 550. Pelas informações que eu tenho, eu acho que sim. Mas aí, falando em julho, não dá mais tempo do Kim aproveitar para a eleição da prefeitura. Isso também acaba empurrando essa dificuldade, de repente, do Kim ser candidato. Porque o Kim está no partido União Brasil, que tem o Milton Leite, que é presidente da Câmara, e um aliado importante do prefeito. Não que ele não goste do Kim, não gosta do MBL, não gosta do Renato. Ele é o que você falou, é o que acontece com o Valdemar Costa Neto. Não é que ele não gosta do Bolsonaro, mas ele tem outros caminhos que ele construiu para o partido. E o Milton construiu um caminho de aproximação aproximação e sustentação do governo Ricardo Nunes, e naturalmente ele vai querer que o União apoie o Ricardo Nunes em detrimento de uma campanha do Kim. Isso também força a vontade de vocês terem um partido? E você acha que fala isso, eu vou te perguntar, e aí você já emenda. Você acha que o Kim consegue ultrapassar essa barreira chamada Milton Leite e ser candidato? Vamos lá. Divide aí. Eu acho uma pena um candidato como o Kim, que tem, segundo o agregador de pesquisas da CNN, 10% das intenções de voto na média das pesquisas, não ser candidato a prefeito. Um cara que nunca disputou uma eleição para a prefeitura, que é novo, que tem um vácuo. Quem disse isso, que tem um vácuo de candidato na direita, foi o presidente estadual do partido, que é o Antônio de Rueda, que deve ser o próximo presidente nacional do União Brasil. Disse, olha, eu vejo a candidatura do Kim com muita simpatia, porque na cidade de São Paulo tem um vácuo de candidatos à direita. Então, assim, tendo em vista todas as características dele, o partido não querer ter uma candidatura como a dele, eu acho que seria uma pena, acho que seria um erro. De um partido que é um partido novo, querendo ou não, né? Que foi fruto da fusão do DEM com o PSL, não lançar um cara como ele, que poderia ser uma espécie de rosto ali do partido nas eleições de 2024, não só em São Paulo. Então, acho que se optarem por esse caminho, é um erro. E se optarem por esse caminho, qual que é o caminho que o Kim vai tomar? Aí, essa é uma boa pergunta. Mas você acha que ele vai achar um outro partido e vai bancar e ser candidato? Essa é uma pergunta que tem que fazer pra ele. O japonês é um cara preparado, né? Sim. Ele é inteligente pra caramba. Não, ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Um cara super simples de... Ele é formado no quê? Ele é formado? Ele se formou em Direito. Direito? Bom, e aí teve essa semana um episódio, aí para terminar essa história de partidos, teve um episódio, não está nem na pauta, porque a pauta nós fizemos semana passada já, que a gente tinha combinado semana passada. Essa semana ou foi o final de semana, teve um episódio de um dos membros do MBL que estava coletando o autorizo para a constituição do partido, que foi abordado de forma covarde
e tomou o quê? Uma madeirada? O que foi? Uma facada. Uma facada. Facada. Como que foi isso aí? Ó, vamos lá. Para entender onde e como. Para entender o porquê que aconteceu isso, é preciso entender um contexto que circunda as redes sociais, não é de hoje. Que há militantes de extrema esquerda, considerados comunistas hoje na internet, que possuem um alcance gigantesco e que, dentre as pautas que eles defendem, uma das principais tem sido o uso da violência contra adversários políticos. Né? Vai desde a abolição violenta do Estado Democrático de Direito até o uso da força contra aqueles que discordam dele. Então essas pessoas fazem esse discurso nas redes sociais. Né? Em 2023 teve um rapaz, o João Bétega, que vai ser candidato nosso lá em Curitiba, que ele apanhou dentro de uma universidade federal, saiu com o rosto absolutamente machucado, foi notícia em vários lugares, e essas pessoas utilizavam desse caso para fazer um discurso nas redes sociais de que ele tinha apanhado pouco, né, de que ele merecia apanhar mais e coisas do tipo. Então tem esses covardes que fazem esses discursos e tem os inconsequentes que escutam esse discurso, que os caras não têm coragem de efetuá-los e vão lá e efetuam. Então, o que aconteceu na Paulista nesse caso? Apareceram 4 pessoas, 4 vândalos criminosos que foram até onde fica a barraca da missão, né, do partido, e disseram que queriam assinar uma ficha. Curitiba? Aqui em São Paulo. Foi na Avenida Paulista. E aí disseram que queriam assinar uma ficha. E quando o coletor, que eram voluntários que estavam lá, de domingo, de final de semana, é feita uma convocação para vários voluntários do Brasil inteiro participarem em lugares específicos da coleta de assinaturas. E esse sujeito partiu para cima dos coletores. E eles estavam ali mais ou menos na altura do MASP, ao lado de uma base policial. Ou seja, nem isso foi o suficiente para inibir que essas pessoas fizessem isso. E eles partiram, desferiram socos, eles foram pegos com soco inglês, com faca e com spray de pimenta. E felizmente os policiais estavam perto, viram o caso, conseguiram pegar dois então os policiais delinquentes, agiram, pegaram 2 e 2 fugiram. Os dois rapazes ficaram tiveram que tomar ponto na testa, porque aquilo, enfim, faca, né? Perfura, no braço, enfim. E os policiais levaram essas pessoas para a delegacia, esses 2 que eles conseguiram pegar. Eles ficaram presos por 24 horas, mais ou menos, e foram soltos na noite de segunda-feira, mais ou menos, por decisão acho que do Tribunal de Justiça, que colocou algumas medidas cautelares. Então eles saíram com tornozeleiras eletrônicas, obrigação de prestar depoimento uma vez por mês, de atualização de endereço, enfim, algumas medidas cautelares. Eu acho uma pena, porque o próprio boletim de ocorrência coloca como tentativa de homicídio, uma vez que eles estavam armados para isso. Eu acho que deveria estar por motivo torpe ainda, né? Haja vista que você não sai como, né, de casa, vamos andar só para você dizer que uma pessoa que pensa ele diferente de você, isso, né? Exatamente, foi lá para isso. Enfim, por associação criminosa. Isso está no boletim de ocorrência. E aí o sujeito fica 24 horas no Brasil preso e sai numa boa, como se nada tivesse acontecido. Infelizmente as coisas funcionam assim. E mais, para mim esse caso ainda não é um caso só de violência ali, de agressão, de crime. É um caso de um crime político. Por quê? Qual que é o objetivo dessas pessoas? É fazer com que outros voluntários, com que outras pessoas, elas não se sintam à vontade para ajudar o MBL nisso. Porque elas vão se sentir ameaçadas, muitas delas podem desistir de ir, né? Então, ali há uma tentativa de cerceamento de que o MBL funde o seu próprio partido. Então, isso eu acredito que o Tribunal Superior Eleitoral, as autoridades responsáveis deveriam olhar isso com maior cuidado, com maior atenção, como um atentado à democracia, à liberdade política, à livre associação. Né? Isso é absolutamente grave, porque um sujeito faz isso, né, tem essa repercussão na internet, isso dá mais vontade para que outros caras façam a mesma coisa em outros lugares.
E, enfim, a gente, né, a missão lá está convocando para domingo, para mais pessoas estarem lá na Avenida Paulista, para fazer até um grande ato aí. Paulista, que horas? Acho que é 1h da tarde. Ali na altura do MASP, 1h da tarde. E, enfim, para mostrar que não vamos recuar, independente desses caras aí que estão fazendo esse discurso. E muitos deles, ou sim, é importante falar também, são ligados a um partido político que é o último partido feito no Brasil, que chama-se Unidade Popular, que o partido que foi responsável por fazer a depredação dentro da Assembleia de São Paulo em dezembro. Tentaram invadir o plenário contra a privatização da Sabesp, agrediram policiais. Se jogam no chão, né? Nem encosta, o cara pula. Faz toda essa cena. Parece o Neymar, né? E eles promovem invasões de propriedade no estado de São Paulo. Eu tive em 2 delas. São ligados à turma do Boulos ou não? Nada a ver? Como que eu posso dizer? São da mesma categoria, né? Mas são da Unidade Popular, não são do PSOL. Eu tive em 2 dessas invasões deles, uma em São Bernardo do Campo, outra em Campinas. Enfim, denunciamos, gravamos vídeos. Tive com as famílias que eram donas da propriedade. Em São Bernardo do Campo a gente conseguiu reintegração de posse, a família já obteve de novo a sua propriedade. Então, assim, a gente está denunciando esses caras já faz tempo. Então, essa reação deles por causa disso. Você foi com o Rafa Macri? Foi isso aí, né? Foi, exatamente. Foi em São Bernardo do Campo, essa daí. E a gente conseguiu lá, deu resultado. Então, assim, a gente causa problemas para esses... Qual desses caras? Eu falei do Rafa Macri, vocês sempre costumam andar em dupla. Qual que é, sem falar mal de ninguém, qual cara que você fala, puta, eu gosto desse cara porque ele é rápido, tem uma sacada boa. Qual parceiro que você gosta de Acho que pra gravar vídeo assim, acho que o Rafa. A gente já fez alguns juntos, a gente vai... Ele é ligeiro? Ele é ligeiro e tem aquela coisa, né? Quando você vai gravar em 2... Você não pode ser fominha, né? Você tem que né, fazer um bate-bola, lá, depois o outro, senão fica só rouba a cena e não dá. Mas aí o Rafa é mais parcimonioso nisso. E agora, seguindo os passos do presidente Lula, você vai fazer viagens internacionais. Tô brincando. Não, você vai fazer a viagem... Não vou fazer tantas, nem tão luxuosas, mas... Você não tem a Janja, Não tenho ela pra ir junto. Não, mas falando sério, agora você vai pra El Salvador acompanhar as eleições lá. É isso? Quando que você vai viajar? Quando são as eleições lá? Vou viajar sexta-feira, dia 2 de fevereiro. Vou chegar lá no final do dia. As eleições... É longe? Como que é? Eu nem sei como que chega lá. Assim, a gente pegou um voo de bastante escala. Que é mais baratinho. Eu vou pra Lima, no Peru, depois vou pra Costa Rica e depois pra El Salvador. Então vai ser uma viagem. Se fosse um pouquinho mais caro, qual que era o roteiro? Dá pra ir direto. Tem voo direto. Mas assim, é meio longe, assim. E a eleição é no domingo, dia 4 de fevereiro. E, enfim. Achei que você ia ficar uma semana. Não, vou ficar 4, 5 dias. Vai ser rápido. Já tô com bastante contato lá de coisas pra gente fazer. A gente quer visitar lá o presídio, o maior presídio das Américas. Enfim, vai ter muita coisa. Você se inscreveu pra ser um ouvidor, um olhador? Eu não sei como que é. Tem que se inscrever pra participar da... Eu consegui... É importante dizer, né? Quem pagou essa viagem, quem fez com que essa viagem existisse, foi o MBL por meio dos associados do Clube MBL da revista Valete, que é uma revista mensal do movimento. Como que faz? Então vamos aproveitar, vamos fazer o merchan, depois o Renan manda um patrocínio aqui, MBL Podcast Política Real. Como que o cara se financiou através do clube MBL e da revista, principalmente. Sim. Se o cara quiser ajudar, como que ele faz? clube.mbl.org.br. Qualquer quantia ou tem uma quantia específica? E tem as quantias específicas dos planos lá. Tem um plano que é só o clube, tem um plano que é com a revista. Se o cara quiser só a revista, consegue ou não? Consegue. E quando a gente teve a ideia... clube.mbl.org.br. Aí tem a plataforma do clube, que tem os documentários, entrevistas... Tem as informações diárias, tem relatórios semanais, tem bastante coisa. Voltando pro El Salvador. Então, aí a ideia de ir para El Salvador já era algo que era trabalhado dentro do clube, porque as pessoas falavam muito das políticas de segurança que eram feitas em El Salvador e
culminou de ter as eleições agora em fevereiro, e a gente falou, olha, se a gente tiver aqui 100 pessoas entrando no clube, em 2 dias a gente vai para El Salvador. E teve muito mais do que 100. Então, foi graças a essas pessoas que entraram que a viagem tá... Aquela live que o Renan faz, quantas pessoas entram em média? Ele tem uma audiência média ali de uns 5 mil, eu acho. 5 mil? É. 5 mil pessoas. 5 mil pessoas ao vivo. E aí, vamos lá. E aí você fez uma inscrição para acompanhar as eleições. Aí eu fiz também, além de ir pela revista Valete, pelo clube, também pela Jovem Pan. Vai pela Jovem Pan também. Falei lá legal, com a direção da casa para que eu pudesse, né, ir também como correspondente da Jovem Pan. E aí fizemos lá todas as inscrições lá no... Inclusive quem me ajudou bastante foi o Marcelo Favalli da Jovem Pan, que é Marcelo, professor de relações internacionais, ele faz várias coberturas internacionais, ele me deu o caminho das pedras. Caramba, né? Ele me deu o caminho das pedras ali de procurar o Tribunal Superior Eleitoral lá, que a gente já fez os cadastros, os trâmites que tinha que fazer, burocráticos. Os trâmites nos partidos, nas embaixadas. Então, acho que, né, não vou chegar lá à toa, assim, né? Não vai chegar perdido, né? Exatamente. Não vai lá só ficar, né, caçando coisa na porta de escola. Exato. A eleição é cédula, essas coisas? Como que funciona, sabe? Boa pergunta. O que eu sei... Mas colégio? Vão em colégio? É que nem aqui no Brasil? Sim. Colégio, sim. Sei lá, espaços públicos, né? Eu não sei, eu imagino que deva ser voto manual, até porque o voto eletrônico tem muito pouco lugar. Qual que é a tua expectativa indo pra lá? O que você imagina? Porque eu acho que a minha expectativa é que, sei lá, qual que é a expectativa? É trazer alguma coisa, sabe? Acho que dá pra trazer alguma experiência legal? Sim, é justamente pra isso. O principal a gente vai fazer quando terminar a viagem e a gente voltar. A gente quer fazer um documento extenso, com base nas experiências políticas, com base nas políticas que a gente viu lá, principalmente na área de segurança. Para trazer para São Paulo. O que é um diferencial da segurança de lá para do Brasil que você conhece? Que você vai ver a fundo, mas que você sabe que existe. Para quem não conhece. Olha, porque se fala muito de lá, mas muitas vezes as pessoas não têm noção do que acontece lá. El Salvador era o país mais violento das Américas. Tinham 106 homicídios a cada 100 mil habitantes. Depois que o presidente atual, Nayib Bukele, tomou posse, ele declarou guerra ao crime organizado. Quando eu falo declarar guerra, não ele falou que vai brigar com as gangues. Não, ele declarou guerra. O que eu quero dizer com isso? Ele parte de um pressuposto de que aquelas gangues, o crime organizado, ele acaba por tomar parte de um território de um país, como ocorre aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia. O crime organizado toma parte de determinado território e fala: aqui ninguém vai entrar porque aqui sou eu que mando. Ou seja, o Estado está praticamente dizendo que existem estados paralelos dentro deles. Vira refém da bandidagem. Exatamente. Então ele fez um paralelo com isso a uma invasão. Se fosse um país estrangeiro invadindo El Salvador e tomando conta de parte do meu território, o que eu faria com essas pessoas? Eu declararia guerra aos invasores. Enfim, iria para cima das pessoas que estão invadindo meu país. E ele partiu dessa lógica para fazer a equiparação do que é uma invasão, né, do que uma invasão estrangeira para o que é um narcotráfico tomando conta de onde não deveria estar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, ele criou um plano que chama Plano de Controle Territorial para retomar essas áreas do crime organizado. Além disso, ele não caiu Você vai tentar lá entender melhor isso para tentar trazer mais didático para tentar ser uma proposta, de repente, um pouquinho. Sim, sem dúvida. E o principal, depois do plano de controle territorial, ele não caiu em papinho de organização não governamental, de papinho de desencarceramento, de papinho de os direitos humanos, coitado do bandido que precisa ser ressocializado. Não. Esse papo foi para escanteio e o crime organizado foi enfrentado. Tanto que lá em El Salvador hoje existe o maior presídio das Américas, que é o CECOT, Centro de Confinamento do Terrorismo, que é um dos lugares que eu quero visitar. Que é um lugar que, assim,
poucas agências de notícia no mundo conseguiram entrar lá dentro. Você vai tentar ou você já tem... Eu tô caminhando para isso. Espero que dê certo, né? Mas mesmo que talvez não consiga entrar lá dentro, dá para ir. Uma penitenciária de segurança máxima que... Uma penitenciária de segurança máxima que cabem até 40 mil presos. E o bicho pega lá dentro ou... Então, é que qual que é fala, nossa, isso aqui isso é um exemplo que eu quero trazer, por quê? Eu não conheço, eu tô perguntando até essa prisão que é feita em El Salvador, agora ela está sendo copiada no Equador. Certo. Que recentemente teve um problema com o narcotráfico lá, etc. Está sendo feito o mesmo modelo. É privado ou é público? Assim, os detalhes eu não vou saber te dizer. Assim, eu acho que quem construiu o presídio foi... Né, poder público. Exatamente. E é mantido pelo poder público, né? Até por acreditarem que se fosse privatizado, aquilo poderia de alguma maneira ter influência ou ingerência do crime de alguma forma. Então o Equador já tá copiando isso. A ministra Patrícia Bullrich do Javier Milei, a primeira viagem que ela fez foi para El Salvador para conhecer as políticas de segurança lá. Então, assim, é um assunto que tá ebulindo no mundo inteiro. Tem muita gente... Virou pauta. Você vê ali no Twitter do Nayib Bukele as notícias que ele compartilha, né, de agências de notícia internacional, das maiores que tem, falando, olha, estão querendo copiar o Bukele em todo lugar do mundo. Estão querendo copiar, porque o país era o mais perigoso e se tornou o mais seguro das Américas. E você é formado em relações internacionais. Como que você vê o papel do Brasil? Como que você vê o Brasil no cenário global, sabe, em políticas internacionais? Uma coisa é o Lula ficar viajando, outra é política, né? Tem guerra para cá, guerra para lá. Como que você vê o cenário do Brasil? Olha, o Brasil é um país que... ele abdicou muito de ser um protagonista nas relações internacionais. É um país que não tem poderio militar para se mostrar um protagonista forte. Acho que ele forte. Perdeu principalmente. Já vinha perdendo, principalmente porque a gente escuta muito que o Bolsonaro se afastou principalmente das... Ficou entre ele e o Trump, mais um ou dois ali, mas que ele se afastou das políticas internacionais. Você acha isso mesmo? Acho. Ou é uma coisa que vem... É que o Bolsonaro se afastou, deu uma desacelerada, né? Acho. Não, acho que o Bolsonaro ele só fazia aliança com aqueles líderes políticos que ele poderia vender aqui no Brasil de que ele é aliado deles. Né? Então ele, sou amigo do Trump. Falava aqui e algumas pessoas batiam palma pra isso, né? E não era amigo de Trump, coisa nenhuma, né? Então ele fazia esse discurso. E o Lula, assim, acho que tá indo num caminho muito ruim, né? Porque o Itamaraty e a política externa brasileira sempre foram pautadas na neutralidade. E recentemente o Brasil começou a apoiar uma resolução da África do Sul que considera que o Estado de Israel está cometendo um genocídio na faixa de Gaza. Então, assim, isso já é tomar lado. Enfim, e acho que várias outras questões. Você acha que está indo muito mal. Como que você vê esses conflitos do Oriente Médio, os conflitos? Outro dia, Venezuela querendo invadir Goiânia. Como que você vê essa escalada? Você acha que a gente está num caminho ruim que vai diminuir, ou essa tensão vai ampliar, podendo virar algo pior? Eu acho que vai diminuir por um motivo, pelas eleições americanas desse ano. Que provavelmente Joe Biden não deve ser reeleito, Donald Trump deve vencer as eleições, e ele tem uma postura totalmente diferente da do Biden, que é uma postura chamada por alguns de isolacionista. Ou seja, ele não financia, ou ele não quer financiar com que as guerras continuem ocorrendo. Então, eu imagino ele partindo muito mais para negociação, para diplomacia, para evitar que as guerras continuem, porque uma coisa que está acontecendo, e eu acho que está todo mundo vendo, é de que a maioria das guerras, os dois países começam a se matar ali e não saem do lugar. Né? Não obtém ganhos territoriais, o país que invadiu não quer governar a área que ele invadiu. Então, assim, é muito mais complexo do que só... É uma guerra sem fim, porque o cara que tá com mais força dá uma desacelerada porque não sabe o que vai fazer com o que ele está conquistando. Exato, né? Perde. Exatamente. Isso é o
que está ocorrendo aí, e eu vejo que o Trump ele tem uma visão muito, muito diferente disso. Ele não acha que é só mandar armamento para os outros países, fazer as lutas proxies, as guerras por procuração que ele gostaria de fazer. Então, eu acho que ele, chegando à presidência dos Estados Unidos, ele vai tratar de amenizar a situação. E vocês estão lançando, ou já lançaram, um programa, MBL está lançando um programa que fala de questões internacionais, que, se eu não me engano, é o No Front. O que é isso? Explica aí. Isso, eu estou fazendo aos domingos para falar de política programa internacional. Que você sai correndo do Tá na Roda para ir fazer no MBL, é esse? Esse mesmo. É todo domingo? Todo domingo. E aí você traz alguém para entrevistar para falar sobre relações internacionais, sobre guerra, sobre tudo? Exatamente. Fala dos principais assuntos de política internacional da semana. Então, na última semana eu levei o comandante Farinazo, que é um cara que tem algumas visões muito diferentes das minhas, mas eu acho que... Escutar, né? Sim, não, acho que enriquece. A polarização trouxe um negócio ruim, né? Que as pessoas... você pensa diferente de mim, o cara é meu inimigo. Não é, né, cara? Às vezes você aprende, você consegue aprender. E eu digo que o momento é de guerra, mas eu digo que na guerra você tem que conhecer mais sobre o seu adversário do que de si próprio, né? Porque senão, se você não conhece o que o adversário pensa, como ele age, essas coisas, você não consegue montar estratégia para ganhar território, para ganhar espaço, não é assim? Sim, claro. E os caras não conseguem pensar assim, né? Acho que o cara não, eu odeio o cara. E não consegue saber, não sabe como lidar com o cara para vencer ele. Tem gente que reclama disso, mas eu acho que a grande parte do público já entende que isso mais enriquece do que... enfim, causa problema. Voltando de El Salvador, eu vou chamar para participar lá do No Front o professor Roque, que foi meu professor, já trabalhamos juntos, que tem uma visão que é mais parecida com a minha também, para estar lá no programa, e enfim, e mais alguns, e vamos continuar. E o programa, para quem quer assistir, como que faz? É domingo, que horas? Domingo às 19 horas no canal do MBL. Canal do MBL no YouTube. Isso, no YouTube. E teu Instagram também ou não? Qual que é o teu Instagram? Meu Instagram é Renato Batista MBL. Bom, chegando... Batista com 2 T's, viu, Wilson? Hã? Batista com 2 T's. Eu sei. Eu sei porque escreveram aqui na pauta. E aí, chegando mais perto do final, que eu... Você até disse um pouco, porque os movimentos foram ficando pelo caminho e a MBL continuou, né? Engraçado que na política tem isso também. As pessoas que... Tem alguns que vão ficando o resto da vida e tem uns que vão ficando pelo meio do caminho por falta de liderança, por falta de vontade, por falta de um monte de outra coisa. Mas qual que é a grande diferença do MBL e dos movimentos que existem hoje? Depende de quais, por exemplo. Tem o Vem Pra Rua ainda? Eu já acho que nem existe mais. Nem existe mais, Entendeu? Vai ficando pelo caminho, né? Eu não vejo hoje nenhum movimento igual ao MBL. Não vejo. Com linha programática, com militância de verdade, com capacidade de mobilização, com capacidade de articulação. Não existe. Existe talvez na esquerda. Né? Pode ser. Talvez na esquerda. Na direita não existe. Movimentos sociais da esquerda. Que aí é outra coisa, né? Que aí é focado em pautas, né? Agora, um movimento... Pautas específicas, habitação, né? Moradia, saúde, Exato, né? Exatamente. Não é um negócio mais amplo, né? Exato, exatamente. E aí, como o MBL, sinceramente, não tem. E o fato do MBL ter uma linha programática, ter uma... capacidade de articulação, isso faz e urge a necessidade do MBL ser um partido, porque o MBL hoje age como partido político, mesmo não sendo, né? Como a maioria dos partidos deveriam agir. Qual né? o plano futuro? Que assim, tem um partido, mas partido já ficou claro que vocês vão e vocês vão conseguir, porque vocês têm mobilização e capacidade de mobilizar. Mas qual o plano futuro? É ter o partido, mas para chegar onde? Fazer o quê? Para eleger um presidente. Eleger um presidente. Renato Batistini, com 2 T's. Não, mais fácil. Vai ser mais fácil, porque é só 2 números para lembrar do dia, né? Para deputado é 5. São 5 números. Não, é eleger um presidente da República. Acho que essa que é a missão do MBL. E para finalizar, você já falou um pouco, mas para finalizar, qual o papel do MBL no cenário político do país?
O papel do MBL no cenário político do país é o de oferecer uma alternativa ao que a gente tem hoje aí, né? Que são partidos políticos fisiológicos, que são pessoas que mudam de lado conforme o vento. Isso é o que mais tem hoje por aí. Tem vários aí, né? O cara vai na manifestação contra o Bolsonaro, um ano depois ele perde uma eleição, ele vira Bolsonaro de carteirinha para tentar enganar as pessoas para a próxima eleição. Então isso é o que mais tem. O MBL você não vai ver gente assim. O MBL tem postura, tem firmeza, tem a coluna ereta para ter o posicionamento firme, independente de quem isso possa machucar. Doa quem doer. Então isso não tem hoje nos outros lugares. E pessoas com passado, com experiência, com história e preparadas para fazer um negócio diferente do que tem aí. E a pessoa que faz a inscrição lá do MBL para pagar, para não sei o quê, ele vira alguém, consegue virar alguém ativo, tem espaço para ser ativo dentro do MBL ou demora para conseguir? Tem 3 grandes iniciativas. Que você tem 28, 29? 29. Tem uns negros de 50 anos igual o Felipe ou só aceita cara até 30 anos? Só até, tô brincando, não, aceita de todas as idades. São três grandes iniciativas. Uma eu falei. Não quero só me inscrever, eu quero imaginar, eu quero participar. Como dá para participar em juventude de partido, essas coisas. Como que dá para rola isso? Você entrar na Academia MBL. Academia MBL. Que é o nosso academia de formação política, onde lá você vai ter contato com todas as lideranças do MBL. Você vai, enfim, aprender sobre a história, sobre a nossa história, sobre os nossos valores. Você vai se formar politicamente de acordo com aquilo que o MBL defende. E agora tem uma outra iniciativa que está sendo lançada esse ano, que é a Escola Superior de Líderes. Que essa Escola Superior de Líderes ela vai captar lideranças ao redor do Brasil, muitas delas oriundas da Academia MBL, para ter enfim, para participar de uma formação muito mais exclusiva, tá? E, enfim, essa é uma iniciativa que vai ser lançada esse ano ainda. Mas essa academia é todo ano, todo mês? Todo ano. Todo ano. Dura o ano inteiro. E as pessoas se formam no congresso do MBL. Começou agora ou ainda no tem? Final do ano. Se o cara quiser se inscrever, vai ser lançada daqui a um mês. Daqui a um mês. Daqui a um mês. Sempre lança nesse período, geralmente fevereiro, março, no máximo. E aí a pessoa cursa o ano inteiro. Curso o ano inteiro é todo dia? É online? Como que é online. É online. Então ela pode fazer ali a sua carga horária. Então já tem os cursos gravados. Isso. E vai gravando ao longo do ano. Porque tem coisa que às vezes acontece que. Então é online, não é presencial. Isso, online. E aí no final do ano tem a formatura no congresso. Legal isso, cara. Legal isso. Vai formando um exército. Exato. Né? A distância. No primeiro ano da academia foram formados 3 mil alunos. Então, é um exército, né? É um exército. Vai ampliando. Isso. Vai virar um partido. Vai virar um partido forte. Tomara. E aí vai se coligar só com a direita. Com a esquerda não vai dar, né? Mas pro centro vai, né? De vez em quando. Já tá muito. Renatão, cara, adorei que você veio aí. Da hora. Valeu, manda um abraço pra turma lá. Tô até marcando de tomar um café com o Renan. Curto vocês pra caramba. Eu vim de movimento estudantil, movimento partidário. Assim, eu sei o quanto, agora já estou mais velho, mas eu sei o quanto é importante esse tipo de formação, esse tipo de espaço de discussão, principalmente para a juventude, que muitas vezes recebe muita informação desencontrada, não tem liderança, né? Porque se for ver o que a gente tem de liderança hoje no país, né? Um negócio meio, né? Nem liderança do esporte, mas a gente tem direito. Tem Ayrton Senna, sabe? Umas coisas que passou, né? E vocês criando um espaço de discussão, dá oportunidade do cara ter pelo menos o discernimento de entender o que é política, de entender se é isso mesmo que ele quer, se ele quer seguir o MBL, ou se de repente é muito direita, eu sou mais esquerda porque eu sou de uma área, sabe? Tem um pouco isso, não é? Porque o cara fez o curso, não significa que ele adorou e é isso que ele vai seguir.
Mas tem algo estruturado, sem fake news, pode até ter um viés mais para a direita, não tem problema nenhum, porque o ruim é quando a notícia não é verdadeira, né? Se você põe a notícia, a pessoa pode ter o discernimento de aceitar, e eu acho que vocês criam esse espaço de formação política, que muitas vezes, porque hoje, eu dou entrevista de vez em quando, e eu fiz uma pesquisa que as pessoas estão mais interessadas por política. Aí as pessoas dizem, então elas discutem mais política. Eu falei assim, até discute, mas muitos estão discutindo em cima de fake news. Eu entro em umas discussões que eu vejo, é tanta bobagem que eu saio, né? Eu deixo a pessoa discutindo, né? Pelo menos está discutindo alguma coisa. Mas é em cima de fake news, né? Então, tá discutindo política, né? Tá discutindo uma bobagem, né? Mas deixa discutir que um dia, daqui a pouco ele vai pegar a notícia séria e vai discutir a séria, né? Espero que sim, né? Espero que sim. Mas cara, é isso, né? Acho que desde 2013 a galera veio, com o advento das redes sociais e tudo mais, veio querendo saber mais de política, mas ainda tem muita gente que cai aí nas mentiras que tem por aí. Então, valeu, cara. Obrigadão. Valeu, senhor. Obrigado por ter vindo aí. Tamo junto. Vamos. E você que nos acompanhou até agora no podcast Política Real, junto com o Portal IG, muito obrigado. Nos siga nas redes sociais, faça sua inscrição no nosso canal e até o próximo episódio. Forte abraço.